Tudo bom? Estou aqui mais uma vez para apresentar a maravilhosa e agradável palavra de Deus. E hoje vamos entender como que o povo hebreu, o povo israelita, que é a mesma coisa, né? Como que o povo exercia fé em Jesus Cristo antes da vinda dele, no Antigo Testamento, certo? Porque se a gente for pensar, hoje em dia, a gente sabe, depois de Cristo, né? Da primeira vinda dele, a gente sabe que Cristo morreu na cruz e todo aquele que exercer fé nele tem a vida eterna, certo? De acordo com João 11:25, né? Aquele que morra, aquele que exerce fé em Jesus, mesmo que morra, viverá, né? Então, como que o povo antes da primeira vinda de Cristo exercia fé nele? Como? Vamos entender isso? Quando a gente, primeiramente, João 1:29 diz o seguinte: João Batista, avistando Jesus, disse assim: Eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista já identificou Cristo ali como Cordeiro de Deus. E quando a gente vai para o livro de Levítico, vamos lá para o Antigo Testamento, diz assim, Levítico 4, a partir do verso 3, a gente vê diferentes tipos de sacrifícios de cordeirinhos, certo? Verso 3, se um sacerdote... Deixa eu arrumar a câmera aqui que tá perdendo a visibilidade, tá? Assim melhor, né? Tá. Se um sacerdote ungido em pleno exercício das funções sacerdotais pecar sem intenção, trazendo culpa sobre o povo, deverá oferecer um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Aí continua o verso 4, 5, 6 até o verso 12, falando como que seria o procedimento para ele matar esse cordeiro. Depois do verso 13. Se toda a comunidade de Israel pecar sem intenção, fazendo alguma coisa contra os mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando a culpa for exposta ao povo, sacrificará um novilho como oferta. Tá. Depois, vamos lá para o verso 22 de Levítico 4, que diz assim: Se o homem que ocupa uma posição de liderança pecar sem intenção, sendo culpado por desobedecer um dos mandamentos do Senhor, quando alguém conscientizar do seu pecado, terá de oferecer um sacrifício de bode sem defeito. A gente consegue perceber aqui que existia diferentes tipos de sacrifício, ambos com a mesma finalidade. O povo entendia que quando eles entendiam que reconheciam que eram pecadores e iam a Deus, eles aprendiam de Deus que para eles serem perdoados, alguém tinha que morrer no lugar deles. Então Deus, de uma forma didática, Deus já ensinava que sem remissão de sangue, sem remissão de sangue, não há perdão dos pecados, de acordo com Hebreus 9:22, certo? Então, eles exerciam fé em Jesus quando ele viesse, entendeu? De uma forma didática, Deus mostrava. Por quê? João 1:29, igual eu mencionei para vocês, fala que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? E se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e também a gente vê em Apocalipse 13:8, que fala que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, a gente entende que o povo israelita, ao matar o cordeirinho, eles entendiam que ao eles pecarem, alguém tinha que morrer no lugar deles, como um perdão. Tá entendendo? Então é dessa forma que a gente consegue entender o livro aqui de Levítico e os diferentes tipos de sacrifício. Porque a gente entende que pro pecado do sacerdote era um novilho que era sacrificado, né? A gente consegue observar isso no verso 3 de Levítico 4. Para o pecado da comunidade era também um novilho. E para um rei
ou uma pessoa que tinha um cargo de liderança era um bode. Ou seja, diferentes tipos de animais para a mesma finalidade, substituição do pecado, certo? Para quando uma pessoa reconhecia que era uma pecadora e aprendia de Deus que para ela viver, alguém tinha que morrer. Entendeu? Igual já mencionei antes. Então, a gente entende aqui que não existe... que não é todos os pecados que são iguais diante de Deus. Tem lá suas gravidades. Por quê? Se eles exerciam fé em Jesus, matando um cordeiro, certo? Se eles exerciam fé matando um cordeiro, eles exerciam fé em Jesus matando um cordeiro, a gente entende que um só tipo de sacrifício seria o suficiente. Mas não, o que a gente consegue entender aqui? Para o pecado do sacerdote, um novilho. Para um pecado da comunidade, um novilho. E para o pecado de um rei, de uma autoridade, um bode. Entendeu? Diferentes tipos de animais. Então, não podemos dizer que era pecadinho e pecadão. E também não podemos dizer que todos os pecados são iguais. Lógico, todos os pecados não confessados pode te levar para o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, certo? Mas Deus dá um valor danado. Por exemplo, aquela pessoa que pensou em adultério e aquela outra pessoa que praticou o adultério fisicamente. É diferente, certo? Porque quando está na mente, a gente tem a possibilidade de, com a ajuda de Deus, frear. Mas quando se pratica fisicamente, Deus nos perdoa. Mas Deus não vai tirar nossas consequências dos nossos atos. Entendeu? Então, de certa forma, sim, existe pecadinho e pecadão. Usando uma linguagem popular, uma linguagem nossa, certo? Mas existe graus de consequência, graus de gravidade, melhor dizendo, de pecado. As consequências é a mesma. Se a pessoa não se arrepender, ela vai queimar no lago de fogo e cada um com a sua proporcionalidade será destruída, certo? Então, a gente consegue entender. E quando a gente... Por quê? O que acontece? No Antigo Testamento, a gente vê que o cumprimento de todo o ritual do Antigo Testamento, por exemplo, sacerdote, apontava para Cristo. O cordeirinho apontava para Cristo. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Hebreus. Hebreus 8 nos traz uma revelação bem interessante. Certo? Vamos lá para Hebreus. Só mais um pouquinho. Acha. Hebreus 8. Aqui, ó. O que nós estamos afirmando é o seguinte: Cristo, cujo sacerdócio acabamos de descrever, é o nosso sumo sacerdote e está no céu, assentado à direita do trono da majestade. Assentado à direita do trono do Pai. Certo? Em outras traduções. O que o sacerdote, nos tempos dos tabernáculos, dos tempos do antigo Israel, fazia? Fazia intermediação entre Deus e o povo. O que Cristo faz? De acordo com João 1 João 2, 1 e 2, que ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, certo? Assim como o sacerdote terrestre fazia a ponte entre ser humano e Deus, Cristo hoje em dia faz a ponte entre o ser humano e Deus, para a gente se achegarmos a Ele. Assim que a gente aceita Ele como Salvador, a gente tem um livre acesso a Cristo, certo? Para que a gente receba as bênçãos dele. Não que uma pessoa que não aceite Cristo ainda não vai receber a bênção dele, mas a pessoa que aceita Cristo, ela já está se dispondo a ter um relacionamento mais pessoal com Ele, onde que
que a pessoa aceite o plano de salvação dele. Tá entendendo? Espero, pessoal, não ter deixado vocês confusos. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando uma pergunta nos comentários. Se quiser comentar sobre o que achou do vídeo, também pode comentar, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E lembre-se, pessoal, Cristo é tudo na nossa vida. Tudo. Sem Ele, nada podemos fazer. Absolutamente nada. Certo? Não podemos ter domínio próprio. Não podemos pensar com sabedoria, porque a sabedoria, de acordo com Tiago 1,5, só vem dele. Se perdimos a ele, ele nos dá gratuitamente a todos nós. Os dons só vêm de Deus para exercermos em prol a outras pessoas, para ajudar outras pessoas de forma emocional, de forma espiritual, de forma física, entendeu? Porque nós, seres humanos, pessoal, somos um seres holísticos. A palavra holístico do grego holos significa integral. Ou seja, se a nossa mente, nosso corpo e a nossa espiritualidade não estiver bem, ambos ficam desregulados. Entendeu? A mente, o corpo e a espiritualidade têm que trabalhar juntos, tá? E Deus sempre quer o melhor pra gente, sempre. Ele nos perdoa, certo? João 1,9 diz assim. Olha que texto bonito para a gente se apegar nele e crer que os nossos erros não podem ser maior do que o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. 1 João 9 diz assim. É 1 João, tá? Desculpa. Pera aí, deixa eu virar pra cá. 1 João 1,9. Só um pouquinho, vamos folhear um pouquinho a Bíblia aqui. Tá? Aqui, ó. Diz assim. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Outras traduções traz de toda injustiça. Então, meus queridos, se apeguemos a Deus, coloquemos nossas dificuldades, nossas angústias, nossas tristezas, nossas decepções no altar dele, porque ele sempre está cuidando de nós, tá? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E o assunto de amanhã é o seguinte: a graça de Cristo só existe no Novo Testamento ou no Antigo Testamento a gente enxerga a graça dele? O que a Bíblia nos diz a respeito? O que a gente consegue buscar do texto bíblico para responder essa pergunta? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço, tchau!